vaga na Libertadores, enfrentando adversários que estão tentando escapar contra o rebaixamento. Bom dia, Fox! Bom dia, Queçada. Queçada também foi dormir tarde, teve muito trabalho por conta desse Fla-Flu, mas chegou, mandou a opinião dele. Você que está em casa assistindo Bom Dia Fox pode opinar na nossa hashtag Bom Dia Fox Sexta ou gravar uma pergunta para o PVC e encaminhar para o nosso WhatsApp. PVC, é difícil falar desse clássico sem falar das lambanças e dos gols que para muitos, né, houve ali uma certa lambança a mais. O gol estava impedido, não estava, mas vamos deixar a lambança de lado por enquanto. Eu quero falar sobre o jogo, a bola rolando. Quem você viu melhor em campo, o Flamengo ou o Fluminense? Primeiro tempo, o Fluminense foi melhor, apesar do gol da vitória parcial do Flamengo 1-0. O Flamengo é um time mais cirúrgico, o Flamengo é um time valente, é um time que decide. Mas o Fluminense teve muito controle do jogo na primeira etapa, trabalhou, abriu espaço, o Scarpa sai da ponta para dentro, sempre cria a abertura de espaço na defesa do Flamengo. Essa superioridade do Fluminense não se confirmou, o Flamengo fez 1-0 num lance, para mim, normal. Para mim não houve falta no Júlio César, o Simon vai falar disso daqui a pouco. No começo do segundo tempo, o Flamengo, que não está sofrendo gols pelo alto, sofreu, né? A bola cruzada, o Vaz não acompanha o Marcos Júnior se infiltra para fazer o gol e parecia que o Fluminense equilibraria o jogo porque continuava tendo mais posse de bola. O Flamengo, no contra-ataque, era muito perigoso. Primeiro com o Fernandinho, no setor do Ayrton Silva. O Ayrton Silva faz a falta, reclama que não fez a falta, toma um cartão amarelo. E logo depois, a bola que o Ayrton Silva tinha acabado de levar o cartão, vacila, a bola passa por baixo do pé dele e o Fernandinho define. O Fernandinho está sendo muito importante nesse momento. Ele fez o gol da virada contra o Figueirense na Copa Sul-Americana. Ele fez o gol da virada contra o Vitória, que o Flamengo ganhou no último instante. Gols decisivos. Ele faz o gol decisivo contra o Fluminense agora. Então, só de Campeonato Brasileiro, nós estamos falando de 6 pontos que o Fernandinho garantiu para o Flamengo. O jogo contra o Vitória e o jogo contra o Fluminense. Ontem começou como titular, muito para voltar, para fazer a marcação em cima do Ayrton Silva. Ele voltava com o Ayrton Silva o tempo inteiro e era um pouco mais agudo para o Alan Patrick fazer do outro lado o trabalho de organização junto com o Diego, e funcionou. O Patrick é muito mais jogador que o Gabriel, só que o Gabriel dá mais velocidade do outro lado. Então o Zé Ricardo compensou tendo velocidade no setor do Fernandinho. Eu estou aqui com a súmula do jogo aberta no meu tablet. Nada houve de anormal. É isso que está escrito no espaço destinado às observações eventuais, tá? Então o lance, a partida estava 2-1, se encaminhando para o final. Teve esse gol do Henrique. O bandeirinha mostrou, apontou como impedimento. Sandro Meirahit disse que não, disse que validou o gol e depois ele foi atrás, depois de um tempo, ele foi atrás, dizendo que não estava válido aquele gol. PVC, pela dinâmica da situação, parece que houve informação externa para essa decisão do Sandro Meirahit. Queria que você falasse sobre essa situação inusitada. Eu nunca consigo garantir que teve informação externa. Claro que todo mundo está com a impressão que teve, então é de se respeitar. O Fluminense vai entrar com um protesto pedindo a anulação do gol pela informação externa. Dentro da comissão de arbitragem, o que se fala é que não há possibilidade disso. Eu acho que tem, possibilidade sempre tem. Mas a minha pergunta é, então foi o quarto árbitro que falou? Pode ter sido o quarto árbitro que falou? O quarto árbitro não tem visão para definir que estava impedido ou não estava. O Bandeira tem. Agora, tem uma coisa que é fundamental, que é ter o árbitro de vídeo no ano que vem, sem dúvida. Mas vamos começar de trás. Esse aqui não é um lance de tecnologia. Não é um lance simples. Esse não é um lance de tecnologia, esse é um lance de incompetência. Até porque o bandeirinha viu que estava impedido. A bola sobe na área, não desvia em ninguém, não tem nenhuma chance de ter desviado em alguém. O Henrique entra em impedimento e faz o gol. Tem 3 jogadores impedidos, o Bandeira levanta a bandeira, o que o Sandro Meirahit foi marcar? Só tem o depoimento do Jorge Macedo que eu levo em conta, que é quando ele diz que para os jogadores, o que os jogadores do Fluminense relataram para ele, Jorge Macedo, é um relato dos tricolores, que o Bandeira disse que marcou o impedimento do Cícero e que o Sandro Meirahit virou-se pro Bandeira, Emerson Augusto de Carvalho, e disse... Mas foi o Henrique. Foi o Henrique quem marcou. Então o Henrique não está impedido. E aí começou a confusão, porque aí o gol foi validado no primeiro momento. Mas a jogada é simples. No primeiro momento,
O Henrique entra em impedimento. O Bandeira sinalizou, gol impedido, acabou. PVC, você citou o Jorge Macedo, eu vou até colocar nesse molho para que você em casa, o PVC e nós aqui, a gente possa debater ainda mais. Depoimentos, a gente começa com o William Arão, o PVC citou o lado tricolor de declaração, a gente vai para o lado rubro-negro, do William Arão dizendo que o banco avisou que os jogadores do Fluminense estavam impedidos. Vamos ouvi-lo. De fato, a gente teve a informação, né? Porque foi estranho que ele deu o impedimento primeiro e depois ele voltou atrás, mas a gente tem que ressaltar a coragem também do árbitro, do assistente, porque eles de fato reconheceram que o segundo erro deles em voltar e validar o gol foi errado, então estava todo mundo impedido, então não tem o que falar. De onde veio essa informação? A gente veio do banco, a gente estava ali, a gente não sabia, o banco saiu correndo, falou que estava realmente impedido e a gente foi falar com ele. Bom, tá aí o William Arão falando que a informação veio do banco, como a informação chegou no banco, se foi o banco que percebeu, se o banco viu a movimentação do Bandeirinha, viu a movimentação dos jogadores do Fluminense. Ninguém sabe. O William Arão confirmou que a informação para o time rubro-negro veio através do banco. PVC, eu gostaria que você falasse sobre esse depoimento do William Arão e você falou que sobre o vídeo, ano que vem na arbitragem, a CBF precisa colocar com urgência, mas tem que ser mais precisa, né? Porque 13 minutos para decidir fica difícil. Se tiver árbitro de vídeo e demorar 13 minutos para decidir, não tem problema. Não acho problema. O problema não é esse. O problema é que não adianta você ter árbitro de vídeo para corrigir incompetência de árbitro. O lance de vídeo, vai ter muito lance de vídeo que não vai ser solucionado. Tem impedimento, o impedimento do jogo Fluminense e Corinthians, que você tá 1 milímetro. Aí você olha e fala assim, teve analista de arbitragem que olhou o pé do Henrique e diz, não, esse pé aqui dá condição pro jogador, do jogador do Corinthians. Aí você fala, não, mas pera um pouquinho, esse pé é pro jogador do Fluminense. Mas não, esse pé é do jogador do Fluminense. Então, você olhou no vídeo e ainda assim teve confusão. Esse lance de ontem não é isso. O lance de ontem não é lance de tecnologia, repito, é lance de incompetência. E a declaração do William Arão sobre a informação ter vindo do banco de reservas do Flamengo? É o banco tecnológico. Porque o banco. O banco não tem como falar. Primeiro que ele não fala. Segundo que quem está no banco de reservas não tem autorização para ter um celular. A não ser que ele tenha entrado com o celular escondido, na que chuteira, nem tá o meu aqui, agora, ele tá com o celular escondido, e falou assim, o cara mandou um WhatsApp dizendo que está impedido. Não pode. Teoricamente não pode. Como não tem comunicação do quarto árbitro pelo sistema com o árbitro, quer dizer, pelo menos a informação que hoje me chega da comissão de arbitragem. A gente conversou agora há pouco com o coronel Marcos Marinho, chefe da arbitragem há 2 semanas, e o coronel, pedimos para ele conversar com a gente aqui no Bom Dia Fox, e ele disse que não pode falar nesse momento. Acho que a CBF tem que se pronunciar sobre o que aconteceu. Tem que se pronunciar. E rápido, né? Mas, repito, é claro que é importante usar a tecnologia, tá quicando a tecnologia, mas este não é um lance de tecnologia. Esse não é um lance típico que você vai olhar para tirar uma dúvida, vamos ver aqui nesse frame se está impedido ou não. Não é isso, o cara está impedido, é claro, todo mundo viu. E você aí de casa que tem a sua opinião formada, #BomDiaFoxSexta. Compartilha aqui com a gente no nosso Twitter. Já nós vamos mandar uma rodada de tweets com o pessoal participando. Vocês vão aparecer aqui debaixo do seu monitor. E agora nós vamos ouvir o outro lado. O diretor de futebol do Fluminense, Jorge Macedo, detonou a arbitragem do jogo. É muito chato, né? De novo a gente está vindo aqui conversar sobre a arbitragem. Eu gosto muito de falar sobre futebol, sobre o jogo. E mais uma vez a gente vem falar de arbitragem. Foi muito estranho o que aconteceu hoje aqui. Primeiro gol do Flamengo, o Hever impedido, desloca o nosso goleiro. Os atletas do Fluminense conversam com o Bandeirinha, conversam com o Bandeira, conversam com o auxiliar, conversam com o árbitro não pega opinião de ninguém e valida o gol. Estranhamente, no nosso gol, o árbitro, o Bandeira, dá um impedimento. Os atletas vêm falar com ele. Ele achou que o Cícero tinha feito o gol. Ele achava que era o Cícero que tinha feito o gol. Ele pergunta para o árbitro, quem fez o gol? Pergunta para o Sandro, quem fez o gol? Foi o Henrique. Não, o Henrique não estava. E ele valida o gol. Os jogadores do Flamengo já saem, os jogadores do Fluminense. Daqui a pouco vem todo um banco, porque escuta de alguém uma interferência externa, né, para o árbitro. Vem todo o banco com o pessoal da arbitragem, o quarto árbitro, acho que foi, delegado, e dizendo que a televisão estava dizendo que os jogadores estavam impedidos
e depois de muito tempo ele invalida o gol e confirma o impedimento. Então, uma interferência externa bruta, que não tem cabimento, essa regra ainda não está apta no futebol, né? Todo mundo solicita isso, que para o futuro seja feito as questões de vídeo, e hoje, por estranheza, que não está na regra, uma interferência externa causou um prejuízo muito grande para o Fluminense. O que me causa estranheza é que no primeiro gol do Flamengo, em nenhum momento ele consultou ninguém, né? Ele foi lá, os jogadores reclamaram, Hever impedido, Hever desloca o Júlio César, dá o gol do Flamengo e aí não tem interferência externa nenhuma. Aí no outro gol, que é a favor do Fluminense, vem uma interferência externa e ele anula o gol. O Fluminense não vai aceitar esse tipo de coisa, de maneira nenhuma. Hoje os atletas, eu optei para os atletas não falarem, a comissão técnica não vai falar, porque até depois do jogo do Corinthians foram 4, né, para julgamento, então hoje ninguém vai falar, vou falar eu. Acho que com muita clareza, para mim não tem problema nenhum, acho que o lance está claro, todos vocês viram, né? Isso aí não tem como esconder, que houve uma interferência externa e foi anulado o gol do Fluminense. Estamos aqui acompanhando muitos destaques do Campeonato Brasileiro, a declaração do dirigente do Fluminense. Vamos fechar o assunto, porque daqui a pouco Carlos Eugênio Simon estará aqui. Foi o que eu falei que ele declarou. Ele está falando da história foi o Cícero ou foi o Henrique. A visão do Flamengo é mais simples. O Bandeira deu impedimento, estava impedido, acabou. O que pega, de fato, é essa conversa para falar do Cícero, que o Emerson Augusto de Carvalho teria falado para os jogadores do Fluminense, como relatou Jorge Macedo. Bom, seguimos aqui no Bom Dia Fox, então, dando aquela conferida bacana na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nem tudo é polêmica, teve bola rolando, teve gols. Então a gente aproveita para conferir agora, porque no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta, enfim, gente, acabou com o jejum e venceu Vitória por 2-0. A gente acompanha o primeiro lance, aos 23 do primeiro tempo, o Rainer vai abrir o placar para a Macaca. A gente confere agora. Cortou para a esquerda e bateu com categoria ali no cantinho da rede para fazer 1-0 para a Ponte Preta. A gente percebe que o gramado, né, PVC, tá cheio d'água. Choveu muito em São Paulo, choveu muito em Campinas também, antes do jogo, e a gente, por isso, o gramado ficou completamente empoçado. Aí o Wendel faz um gol de quem acredita. E essa saída do goleiro PVC? Fernando Miguel, ele saiu atabalhoado, mas o Wendel, o mérito, tem a falha do Fernando, evidente, mas tem o mérito do Wendel, porque ele não desiste da jogada, ele tá ali até o fim, disputando como se fosse centroavante, embora seja um volante. E ele pegou ali, foi rápido, deu aquela olhadinha marota pro lado, tipo, vou até o fim, tá então, Ponte Preta 2. Macedo, é um relato dos tricolores, que o Bandeira disse que marcou o impedimento do Cícero e que o Sandro Meirahit virou-se pro Bandeira, Emerson Augusto de Carvalho, e disse... Mas foi o Henrique. Foi o Henrique quem marcou. Então o Henrique não está impedido. E aí começou a confusão, porque aí o gol foi validado no primeiro momento. Mas a jogada é simples. No primeiro momento, o Henrique entra em impedimento. O Bandeira sinalizou, gol impedido, acabou. PVC, você citou o Jorge Macedo. Eu vou até colocar nesse molho para que você em casa, o PVC e nós aqui, a gente possa debater ainda mais. Depoimentos, a gente começa com o William Arão. O PVC citou o lado tricolor de declaração. A gente vai para o lado rubro-negro do William Arão dizendo que o banco avisou que os jogadores do Fluminense estavam impedidos. Vamos ouvi-lo. De fato, a gente teve a informação, né? Porque foi estranho que ele deu o impedimento primeiro e depois ele voltou atrás, mas a gente tem que ressaltar a coragem também do árbitro, do assistente, porque eles de fato reconheceram que o segundo erro deles em voltar e validar o gol foi errado, então estava todo mundo impedido, então não tem o que falar. De onde veio essa informação? A gente veio do banco, a gente estava ali, a gente não sabia, o banco saiu correndo, falou que estava realmente impedido e a gente foi falar com ele. Bom, tá aí o William Arão falando que a informação veio do banco, como a informação chegou no banco, se foi o banco que percebeu, se o banco viu a movimentação do Bandeirinha, viu a movimentação dos jogadores do Fluminense. Ninguém sabe. O William Arão confirmou que a informação para o time rubro-negro veio através do banco. PVC, eu gostaria que você falasse sobre esse depoimento do William Arão e você falou que sobre o vídeo, ano que vem na arbitragem, a CBF precisa colocar com urgência, mas tem que ser mais
precisa, né? Porque 13 minutos para decidir tá difícil. Se tiver árbitro de vídeo e demorar 13 minutos para decidir, não tem problema. Não acho problema. O problema não é esse. O problema é que não adianta você ter árbitro de vídeo para corrigir incompetência de árbitro. Falar de arbitragem, foi muito estranho o que aconteceu hoje aqui. Primeiro gol do Flamengo, o Hever impedido, desloca o nosso goleiro. Os atletas do Fluminense conversam com bandeirinha, conversam com bandeira, conversam com auxiliar, conversam com o árbitro não pega opinião de ninguém e valida o gol. Estranhamente, no nosso gol, o árbitro, o bandeira, dá um impedimento, os atletas vêm falar com ele, ele achou que o Cícero tinha feito o gol, ele achava que era o Cícero que tinha feito o gol, ele pergunta para o árbitro, quem fez o gol? Pergunta para o Sandro, quem fez o gol? Foi o Henrique, não, o Henrique não estava, e ele valida o gol. Os jogadores do Flamengo já saem, os jogadores do Fluminense, daqui a pouco vem todo um banco, porque escuta de alguém uma interferência externa, né, para o árbitro. Vem todo o banco com o pessoal da arbitragem, o quarto árbitro, acho que foi, delegado, e dizendo que a televisão estava dizendo que os jogadores estavam impedidos, e depois de muito tempo, ele invalida o gol e confirma o impedimento. Então, uma interferência externa bruta, que não tem cabimento, essa regra ainda não está apta no futebol, né? Todo mundo solicita isso, que para o futuro seja feito as questões de vídeo, e hoje, por estranheza, que não está na regra, uma interferência externa causou um prejuízo muito grande para o Fluminense. O que me causa estranheza é que no primeiro gol do Flamengo, em nenhum momento ele consultou ninguém, né? Ele foi lá, os jogadores reclamaram, Hever impedido, Hever desloca o Júlio César, dá o gol do Flamengo e aí não tem interferência externa nenhuma. Aí no outro gol, que é a favor do Fluminense, vem uma interferência externa e ele anula o gol. O Fluminense não vai aceitar esse tipo de coisa, de maneira nenhuma. Né? Hoje os atletas, eu optei para os atletas não falarem, a comissão técnica não vai falar, porque até depois do jogo do Corinthians foram 4, né, para julgamento, então hoje ninguém vai falar, vou falar eu. Acho que com muita clareza, para mim não tem problema nenhum, acho que o lance está claro, todos vocês viram, né? Isso aí não tem como esconder, que houve uma interferência externa e foi anulado o gol do Fluminense. Estamos aqui acompanhando muitos destaques do Campeonato Brasileiro. O lance de vídeo, vai ter muito lance de vídeo que não vai ser solucionado. Tem impedimento, o impedimento do jogo Fluminense e Corinthians, que você tá 1 milímetro, aí você olha e fala assim, teve analista de arbitragem que olhou o pé do Henrique e diz, não, esse pé aqui dá condição pro jogador, do jogador do Corinthians. Aí você fala, não, mas pera um pouquinho, esse pé é pro jogador do Fluminense. Mas não, esse pé é do jogador do Fluminense. Então, você olhou no vídeo e ainda assim teve confusão. Esse lance de ontem não é isso. O lance de ontem não é lance de tecnologia, repito, é lance de incompetência. E a declaração do Willian Arão sobre a informação ter vindo do banco de reservas do Flamengo? É o banco tecnológico. O banco. O banco não tem como falar. Primeiro que ele não fala. Segundo que quem está no banco de reservas não tem autorização para ter um celular. A não ser que ele tenha entrado com o celular escondido, na que chuteira, nem tá o meu aqui, agora, ele tá com o celular escondido, e falou assim, o cara mandou um WhatsApp dizendo que está impedido. Não pode. Teoricamente não pode. Como não tem comunicação do quarto árbitro pelo sistema com o árbitro, quer dizer, pelo menos a informação que hoje me chega da comissão de arbitragem. A gente conversou agora há pouco com o coronel Marcos Marinho, chefe da arbitragem há 2 semanas, e o coronel, pedimos para ele conversar com a gente aqui no Bom Dia Fox, e ele disse que não pode falar nesse momento. Acho que a CBF tem que se pronunciar sobre o que aconteceu. Tem que se pronunciar. E rápido, né? Mas, repito, é claro que é importante usar a tecnologia, tá quicando a tecnologia, mas este não é um lance de tecnologia. Esse não é um lance típico que você vai olhar para tirar uma dúvida, vamos ver aqui nesse frame se está impedido ou não. Não é isso, o cara está impedido, é claro, todo mundo viu. E você aí de casa que tem a sua opinião formada, #BomDiaFoxSexta. Compartilha aqui com a gente no nosso Twitter. Já nós vamos mandar uma rodada de tweets com o pessoal participando. Vocês vão aparecer aqui debaixo do seu monitor. E agora nós vamos ouvir o outro lado. O diretor de futebol do Fluminense, Jorge Macedo, detonou a arbitragem do jogo. É muito chato, né? De novo a gente está vindo aqui conversar sobre a arbitragem. Eu gosto muito de falar sobre futebol, sobre o jogo. E mais uma vez a gente vem titular muito para voltar, para fazer a marcação em cima do Ayrton Silva. Ele voltava com o Ayrton Silva o tempo inteiro e era um pouco mais agudo para o Alan Patrick fazer do outro lado o trabalho de organização junto com o Diego, e funcionou.
O Patrick é muito mais jogador que o Gabriel. Só que o Gabriel dá mais velocidade do outro lado. Então o Zé Ricardo compensou tendo velocidade no setor do Fernandinho. Eu estou aqui com a súmula do jogo aberta no meu tablet. Nada houve de anormal. É isso que está escrito no espaço destinado às observações eventuais, tá? Então o lance, a partida estava 2-1, se encaminhando para o final. Teve esse gol do Henrique. O bandeirinha mostrou, apontou como impedimento. Sandro Meirahit disse que não. Disse que validou o gol e depois ele foi atrás, depois de um tempo, ele foi atrás, dizendo que não estava válido aquele gol. PVC, pela dinâmica da situação, parece que houve informação externa para essa decisão do Sandro Meirahit. Queria que você falasse sobre essa situação inusitada. Eu nunca consigo garantir que teve informação externa. Claro que todo mundo está com a impressão que teve, então é de se respeitar. O Fluminense vai entrar com um protesto pedindo a anulação do gol pela informação externa. Dentro da comissão de arbitragem, o que se fala é que não há possibilidade disso. Eu acho que tem, possibilidade sempre tem. Mas a minha pergunta é, então foi o quarto árbitro que falou? Pode ter sido o quarto árbitro que falou? O quarto árbitro não tem visão para definir que estava impedido ou não estava. O Bandeira tem. Agora, tem uma coisa que é fundamental, que é ter o árbitro de vídeo no ano que vem, sem dúvida. Mas vamos começar de trás. Esse aqui não é um lance de tecnologia. Não é um lance simples. Esse não é um lance de tecnologia, esse é um lance de incompetência. Até porque o Bandeirinha viu que estava impedido. A bola sobe na área, não desvia em ninguém, não tem nenhuma chance de ter desviado em alguém. O Henrique entra em impedimento e faz o gol. Tem 3 jogadores impedidos, o Bandeira levanta a bandeira, o que o Sandro Meirahit foi marcar? Só tem o depoimento do Jorge Macedo que eu levo em conta, que é quando ele diz que para os jogadores do Fluminense relataram para ele, Jorge... Vaga na Libertadores, enfrentando adversários que estão tentando escapar contra o rebaixamento. Bom dia, Fox! Bom dia, Queçada. Queçada também foi dormir tarde, teve muito trabalho por conta desse Fla-Flu, mas chegou, mandou a opinião dele. Você que está em casa assistindo Bom Dia Fox pode opinar na nossa hashtag Bom Dia Fox Sexta ou gravar uma pergunta para o PVC e encaminhar para o nosso WhatsApp. PVC, é difícil falar desse clássico sem falar das lambanças e dos gols que para muitos, né, houve ali uma certa lambança a mais. O gol estava impedido, não estava, mas vamos deixar a lambança de lado por enquanto. Eu quero falar sobre o jogo, a bola rolando. Quem você viu melhor em campo, o Flamengo ou o Fluminense? Primeiro tempo, o Fluminense foi melhor, apesar do gol da vitória parcial do Flamengo 1-0. O Flamengo é um time mais cirúrgico, o Flamengo é um time valente, é um time que decide. Mas o Fluminense teve muito controle do jogo na primeira etapa, trabalhou, abriu espaço, o Scarpa sai da ponta para dentro, sempre cria a abertura de espaço na defesa do Flamengo. Essa superioridade do Fluminense não se confirmou, o Flamengo fez 1-0 num lance, para mim, normal. Para mim não houve falta no Júlio César, o Simon vai falar disso daqui a pouco. No começo do segundo tempo, o Flamengo, que não está sofrendo gols pelo alto, sofreu, né? A bola cruzada, o Vaz não acompanha o Marco Júnior se infiltra para fazer o gol e parecia que o Fluminense equilibraria o jogo porque continuava tendo mais posse de bola. O Flamengo, no contra-ataque, era muito perigoso. Primeiro com o Fernandinho, no setor do Ayrton Silva. O Ayrton Silva faz a falta, reclama que não fez a falta, toma um cartão amarelo. E logo depois, a bola que o Ayrton Silva tinha acabado de levar o cartão, vacila, a bola passa por baixo do pé dele e o Fernandinho define. O Fernandinho está sendo muito importante nesse momento. Ele fez o gol da virada contra o Figueirense na Copa Sul-Americana. Ele fez o gol da virada contra o Vitória, que o Flamengo ganhou no último instante. Gols decisivos. Ele faz o gol decisivo contra o Fluminense agora. Então, só de Campeonato Brasileiro, nós estamos falando de 6 pontos que o Fernandinho garantiu para o Flamengo. Jogo contra o Vitória e jogo contra o Fluminense. Ontem começou como